Final de semana ruim do time do Santos, que infelizmente perdeu do Fluminense por 1-0. O Santos só vai a ladeira abaixo. E é difícil a gente vir fazer conteúdo aqui para você, simplesmente para você que acompanha o canal Vargas Santos TV. Não é realmente motivo de risada, não é motivo de muita preocupação, pessoal, muita preocupação. E como se não bastasse, a esperança do time do Santos nesse final de semana, sem colocar muita pressão nos garotos, né, no Sub-16, que estava disputando esse torneio chamado Brasil Soccer Cup, né, Sub-16. O Santos, que foi credenciado jogando a semifinal contra o time do Boa Vista, né, ganhou de 1-0, fez a final contra o time do Flamengo e perdeu, né, de 2-1. A gente vai falar também sobre o empréstimo do Luiz Felipe e eu vou falar também do empréstimo para o time do Marítimo, se eu não me engano, do Bruninho, aquele que estava jogando em Portugal, foi emprestado novamente, era do Arouca, agora foi para o Marítimo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Dê o seu like, se inscreva no canal, ative todas as notificações, faça o seu comentário que é importante, pessoal. Como eu havia dito, pessoal, só para a gente iniciar esse conteúdo aqui, o final de semana do torcedor santista, além de ser preocupante, né, foi um final de semana assim que realmente foi azedado, principalmente pelo resultado do time profissional, do time mais glorioso do mundo, né? Existe a perspectiva e a espera do torcedor santista, a espera de dois zagueiros que irão, pelo menos entre hoje e amanhã, se apresentar à equipe do Santos, né? E na contrapartida a isso, um zagueiro, que é o Luiz Felipe. Finalmente o Luiz Felipe foi emprestado para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que está na Série B, na 11ª colocação. E o Luiz Felipe vai ser emprestado, pelo menos até o final dessa temporada, né? Até o final do ano. Não sei como que vai ser realmente as bases salariais. O que eu sei é que será dividido, parte vai pagar o time do Santos e a outra parte o Atlético Goianiense vai se responsabilizar, né? O Luiz Felipe, que tem contrato com o time do Santos até o final do ano que vem. Ainda tem muito tempo ainda para o torcedor santista segurar a onda com esse zagueiro, né? A situação do Luiz Felipe, pessoal, já faz muito tempo, né, que o torcedor santista, de uma certa forma, estava querendo que ele fosse emprestado, né, para outro time, não ficasse sentado em cima do contrato e tudo mais. E agora eu acho que ele, de repente, teve um vislumbre, né, e até porque senão ele não ia jogar. O Santos está na contrapartida, trazendo aí, me parece, dois zagueiros, né? Depois eu vou fazer um conteúdo falando a respeito desses dois atletas, né? Um que vem lá do futebol colombiano, Juan Pablo Vargas, inclusive tem o mesmo sobrenome que o meu. E tem também o João Basso, né? Outro zagueiro que vem na contramão do Luiz Felipe Scolari, do Luiz Felipe, melhor dizendo. Agora, pessoal, já fazia muito tempo que o Luiz Felipe deveria fazer isso, né? Deveria sair, tentar uma outra situação numa outra equipe. De repente ele pode se encaixar lá, né? Com um esquema tático diferente, vai ter muito mais oportunidade de jogar, né? E isso é que o torcedor santista gostaria que acontecesse há muito tempo atrás. Mas eu acredito que a oportunidade, acho que ele vislumbrou, foi essa. E ele tá de saída do time do Santos para passar esse resto de ano lá no Atlético Goianiense. Boa sorte para ele, mas ele vai voltar porque ele tem contrato até o final do ano, né? Outro que também eu ia falar, pessoal, mas isso eu vi na sexta-feira, na quinta-feira, assim, no período da tarde, não deu para me fazer conteúdo a respeito disso. É o Bruno Marques, o Bruninho, pessoal, o centroavante pirulitão que fica ali na frente jogando como referência, estava emprestado no futebol de Portugal, lá do Arouca, e agora retornou para o time do Santos, foi avaliado pela comissão técnica do Paulo Turra e vai ser reemprestado para outro time de Portugal, o Marítimo, né? Vai ficar pelo menos até o final dessa temporada. Só que é o seguinte, pessoal, não vai ser em definitivo. Tem até uma matéria que fala a respeito do Bruninho, né? Lá a matéria que fala a respeito, lá no Diário, deixa eu ver se está no Diário do Peixe. No Diário do Peixe tem uma matéria interessante falando a respeito do jogador. O Santos acertou empréstimo gratuito do atacante Bruno Marques ao Marítimo, né, de Portugal, até junho de 2024, quando acaba a temporada europeia. No contrato, a opção de compra de 800 mil euros, cerca de 4 milhões de reais.
por 90% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Bruno Lima. Bruno Lima, acho que é um jornalista lá do GE, né, da Globo. E essa foi a informação que ele passou e agora replicada pelo Diário do Peixe, né, pessoal? Outra situação que não menos importante, realmente eu torci pra caramba, pessoal, para essa garotada do time do Santos conseguir esse título, porque realmente merecia, né? Existe até nesse ano, o Santos estava fazendo a sua segunda final, campeonatos diferentes, é bem verdade, mas um torneio semelhante a esse, que foi a Copa Brasileirinha Internacional. O Santos fez uma final contra o time, se eu não me engano, do Atlético Mineiro, e o Santos ganhou desse time, se eu não me engano, acho que foi de 2-0, né? Foi lá em Minas, esse torneio aconteceu, teve vários times de outros países também, e o Santos foi credenciado a campeão e tudo mais. Eu tenho um vídeo que cobre a respeito desse final de campeonato, tem lá os gols dentro do meu conteúdo e tudo mais, e a gente imaginava que o final de semana seria salvo, né? E que o Santos, pelo menos com a molecada, conseguisse ganhar esse título que foi muito importante. Esse título, pessoal, é um título curto, né? Começou no dia 25, na mesma semana que começou, terminou ontem, né? Que foi no dia 30 de julho. E o Santos, infelizmente, o Santos perdeu, mas perdeu de virada. O Santos ganhou de 1-0, tomou um empate e depois no final, num vacilo lá, um cruzamento que veio da direita, o Santos tomou o segundo gol, né? O Santos ainda tentou, fez algumas alterações e tudo mais. Agora detalhe, pessoal, deixa eu falar para você como foi a campanha do time do Santos nesse torneio chamado Brasil Soccer Cup Sub-16. Tem jogadores interessantíssimos nessa equipe. Um dos jogadores que se destacam aí é o goleiro, o Paulo Henrique. Tem outros que eu vou falar aqui. Só para você que acompanha o canal Vargas Santos TV, tem uma matéria interessante lá no site oficial do time do Santos. Dá uma lida lá e você vai ver quais são os jogadores, quem for artilheiro, tudo. Mas eu vou ler um pedacinho aqui, só para o vídeo não ficar muito comprido. O Santos Futebol Clube é vice-campeão do Brasil Soccer Cup Sub-16. O Peixe chega à sua segunda final, como eu havia dito anteriormente, em 2023. Depois de vencer a Copa Brasileirinho Internacional em abril. Foi esse ano, na manhã desse domingo, dia 30, né, portanto ontem, os meninos da Vila foram superados em 2-1 pelo Flamengo na decisão. No estádio Cláudio Moacir Azevedo, lá em Macaé, lá no Rio de Janeiro, esse campeonato foi. Eu assisti a partida, evidentemente, fiquei muito chateado quando o Santos tomou o segundo gol, deu um balde de água fria nos garotos do time do Santos. E eu vou falar um negócio para você. Saiu como destaque o Luca Meirelles, né? Meirelles, que foi o autor do gol do Santos, que fez o gol que deu números iniciais à partida. Depois de vencer o Flamengo pelo mesmo placar na primeira fase, olha, o Santos já tinha vencido o Flamengo por 2-1. E o Santos perdeu a final por 2-1, mesmo placar. Na primeira fase, o Peixe, comandado pelo treinador Fabrício Monte, foi vencido na final em jogo muito equilibrado. O atacante santista Matheus Xavier termina a competição como artilheiro, né, tendo marcado 6 gols nos 6 jogos disputados. Deixa eu falar para você quem foi a escalação do time do Peixe Sub-16, que fez a final, que infelizmente perdeu para o time do Flamengo, pessoal. Foi o Paulo Henrique no gol, o Rian Gabriel, depois entrou o Rafa de Andrade, o João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira, que depois entrou o Nadson. O Lucas Jaime, que fez acho que uma das melhores temporadas, pelo menos nessas partidas que ele disputou. O Murilo Coutinho também foi muito bom jogador, foi decisivo nesses jogos finais, principalmente na semifinal aí. E o Murilo Teixeira, né, que depois saiu para a entrada do Vinícius Fabre. O Matheus Xavier também muito cotado no time do Santos. O João Vitor e o Luca Meirelles, sempre o artilheiro. Esse Luca Meirelles, pessoal, é um jogador que constantemente, lá o Helder Campos está puxando ele lá do Sub-16 para o Sub-17. Em algumas partidas que acontecem do Sub-17, ele consegue colocar ele no segundo tempo. E também tem feito gols, né? O Santos com essa fábrica,
O Santos, evidentemente, com essa fábrica de artilheiros, né? Sempre artilheiros aí. David Washington, tem o Lucas Meirelles e tudo bem. Na temporada de abril, onde o Santos foi credenciado e foi campeão desse torneio, dessa Copa Brasileirinha Internacional, o Lucas Meirelles, olha, eu vou falar um negócio para você, pessoal, fez muitos gols, foi considerado artilheiro e tudo mais. Deixa eu falar a campanha do time do Santos rapidinho para você. No campeonato começou no dia 25, na terça-feira, o Santos jogou contra o Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, e venceu na terça-feira por 5-0. Na quarta-feira, no dia seguinte, o Santos pegou o Serra Macaense, do Rio de Janeiro, e ganhou de 4-0. Isso tudo na primeira fase. Na quinta-feira, no dia 27, o Flamengo, que o Santos, eu falei para você, o Flamengo ganhou na primeira fase desse time que o Santos depois vinha disputar a final. Ganhou de 2-1. Na sexta-feira, o Santos ganhou, empatou, evidentemente, no tempo normal, contra o time do Botafogo. Eu acredito que foi 2-2, se eu não me salvo engano. O Santos estava perdendo de 2-0. Aí o Santos empatou 2-2, foi para as penalidades e o Santos ganhou de 6-5, né? O goleiro do time do Santos, realmente, o Paulo Henrique, pegou 3 pênaltis, se eu não me salvo engano. Aí o Santos foi credenciado a jogar contra o time do Boa Vista, que também é do Rio de Janeiro. E lá no sábado, né? No sábado dessa semana, o Santos, no dia 29, o Santos ganhou de 1-0 do time do Boa Vista. Gol marcado por Lucas Jaime. E no domingo, o Santos fez a final contra o time do Flamengo. Infelizmente, o Santos perdeu de 2-1. Mesmo placar que o Santos ganhou na primeira fase, deste mesmo Flamengo. Gol de honra do time do Santos foi marcado por Lucas Meirelles, né? Esse cara aí, realmente, esse jogador, muito bom jogador, alto, ágil, tá sempre dentro do gol, fazendo seus gols. Toda vez que ele entra, ele deixa ali o seu golzinho, a exemplo do que acontece com o David Washington, pessoal. Santos realmente muito bem aí com os atacantes nas categorias de base do time do Santos. Que resta eu falar, pessoal, para esses garotos, que a vida é sim, né? A vida é sim. Uma hora vai ganhar, como aconteceu em abril, né, que o Santos jogou a Copa Internacional Brasileirinho Sub-16, o Santos ganhou, foi campeão, o Santos jogou muito bem aquela final, também fiz um conteúdo que coloquei aqui no meu canal, e o Santos foi para o seu segundo torneio nessa categoria, e o Santos, infelizmente, perdeu. Mas o que fica de bom é a competitividade, pessoal. O time do Santos jogou em todas as partidas contra a torcida. Você imagine, contra o Botafogo, torcida do Botafogo nesse mesmo estádio. Contra o time do Boa Vista, também um time do Rio de Janeiro, tinha torcida contra ali. E contra o Flamengo, então, nem se fala. Não estava lá aquela coisa muito lotado, mas os meninos ali da Vila realmente seguraram a pressão. No final, teve o fair play muito legal. A torcida aplaudiu o time do Santos, mas infelizmente o Santos perdeu. Mas como o Santos ganhou em abril, o Santos perdeu agora, pode ser que o Santos realmente dispute ainda muito mais torneios e o Santos seja credenciado a ganhar, né? Isso faz com que os meninos ficam com uma casca de ir para a final. Mas, a exemplo do que aconteceu em abril, o Santos, infelizmente, agora em julho, final de julho, o Santos perdeu. Mas isso é muito bom, porque isso é o futebol. Às vezes o Santos ganha e às vezes o Santos perde, que credencia esses meninos ficar cada vez mais cascudos para as próximas oportunidades, para as próximas categorias, né? Sub-16, Sub-17, Sub-20, até chegar no time profissional, tá certo, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, já pedindo para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, para quando chegar um conteúdo do time do Santos, é só você clicar. Final de semana azedado, né? Torcedor santista realmente muito triste por a situação do time do Santos profissional tá acontecendo, mas vamos torcer para que tudo seja muito bem elaborado. Esperamos que ainda haja contratações além dessas possíveis que aí o torcedor está esperando desses 2 zagueiros aí no CT Reperé, tá certo, pessoal? Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.